Bom, gente, uma boa tarde para vocês. Sou eu de novo, a Ed. Gente, eu tinha avisado, né, esse lixo do Paraná, né, que não era para ele colocar mais nada que eu dei, né, porque parece ser uma afronta. Então, gente, eu vou falar o seguinte para vocês. Em 2023 para 2024, 2023 eu fiquei grávida, 2024, né? Aí esse lixo, ele pegou uma doença, né? Ele pegou sarna humana. E nessa época, gente, eu tava grávida, grávida desse lixo. Esse lixo veio aqui em casa. Esse lixo, ele veio aqui em casa, ele tocou a minha barriga, ele sentiu, né? Acho que foi para fevereiro, março, uma coisa assim. Aí ele chegou aqui, ele tava com sarna, mas o corpo todo, até partes íntimas dele, tudo, gente, tudo, tava tudo podre, tudo caindo. Eu sei que ele me transmitiu essa doença, né? Gente, quem cuidou desse lixo, quem tratou desse lixo, quem cuidou dele, foi tudo eu. Foi tudo eu. Porque quando ele teve aqui, aí ele falou pra mim, né? Ele falou pra mim que ele tava com umas coceiras, acho que foi pra janeiro, fevereiro, ele falou que tava com umas coceiras, e não sei quem, não sei quem, não sei quem, até aí eu não tinha pego, porque eu não tinha visto ele. Só que daí ele pegou, quando foi pra fevereiro ou março, ele teve pra cá. Aí ele ficou uns dias aqui, né? Aí ele pegou e me passou. E ele voltou para lá. Ele voltou para lá, para a cidade dele e tudo. Isso, gente, que quando ele ficou sabendo que eu estava grávida, ele falou se a criança tinha AIDS, se constou no exame. Esse lixo perguntou, ele falou que eu ia ter câncer, né? Cansou de jogar na minha cara, ele não tinha nenhum interesse, né? Então, quem tratou desse lixo todinho foi eu. Porque quando ele veio pra cá, né? Ele tava com essa doença, ele tava com tudo, né? E eu falava pra ele, eu falei assim, olha, tem que cuidar, porque eu fui no médico, o médico falou assim, que era sarna humana, né? Que foi o rapaz do posto, falou que era sarna humana, que tinha que lavar tudo, roupa de cama, isso tinha que ser troca diária, roupa de cama, lençol, toalha, roupa, tudo. Aí ele veio pra cá. Quando ele veio pra cá, ele falou assim que não tinha como fazer porque a mãe dele lavava roupa uma vez na semana, né? E ele ficou aqui, gente. Tava tudo. As partes íntimas dele, perna, braço, tudo, gente, tudo. Aí eu sei que eu acabei pegando. Gente, eu que cuidei desse lixo. Eu trocava roupa de cama todo dia, a toalha era trocada todo dia, roupa de cama todo dia, né? Então, quando ele saiu daqui, ele saiu novinho. Sabe por quê, gente? Porque a merda, como a mãe dele fala que eu sou, que cuidou do filho dela, que cuidou do filho dela. Num belo dia, ele veio pra cá, né? Acho que foi pra março, uma coisa assim, março, no finalzinho de março, gente, ele tocou na minha barriga, ele sentiu, ele fez isso, aquilo outro, gente, eu tava sangrando, tava mal. Pedi pra ele voltar, pra ele me levar no médico. Ele tinha a cópia da minha chave, ele tinha tudo, tanto é que ele entrava aqui tudo. Ele queria que eu levantasse, gente, eu tirei foto, eu mandei foto pra esse infeliz. Ele pegou e queria que eu levantasse, que eu fosse lá. Gente, ele foi embora e não me ajudou. Ele não me ajudou, né? Como ele nunca quis, como ele falou que filho para ele era só os dois dele, é, um monte de coisa, gente, um monte de coisa. Se vocês soubessem um tercinho, assim, ó, do que eu passei com ele, né? Vocês não têm ideia, né? Esse daí é uma pessoa, ele é muito pequeno, né? Quantas e quantas vezes, gente, eu cheguei a pedir desculpa por coisas que não tinha necessidade de eu pedir, não tinha. E eu acabava pedindo desculpa por coisas que eu não tinha que ter pedido. Eu não tinha que ter pedido, sabe? Mas acabava pedindo pra morrer o assunto, pra acabar o assunto, sabe? Porque ele sempre tocava nas mesmas coisas, né? Aí, fora isso, gente, teve uma parte que quando foi esse ano,
né? Os filhos dele tiveram aqui, até que eu contei que os filhos dele tiveram doente, né? Um monte de coisa. Um dia a gente chegou, né, da Zacarias, daí as crianças dele, ele veio, assim, uma noite anterior, ele foi e colocou os filhos dele para dormir na nossa cama. Bem aqui, gente, ó, bem aqui. Ele colocou os filhos dele para dormir na nossa cama, né? E não me perguntou nada. Não perguntou se dava, e não sei o que, tá, beleza. Daí simplesmente eu fiquei olhando ele, quando eu cheguei aqui, daí no quarto, daí ele pegou e falou assim: "Olha, quando for mais tarde você me chama", né? Eu falei: "Tudo bem". Daí eu peguei, porque ele falou que ele ia para a sala. Aí eu vim aqui bem mais tarde, os filhos dele estavam dormindo, daí eu chamei ele, porque não sei o que, gente, ele virou no girafa. Eu falei, não, pode ficar aí. Ele simplesmente me expulsou do quarto e ficou aqui. Aí a história que ele contou para a mãe dele é que eu tinha ciúmes dos filhos dele, mas era mentira, né? Ele fez tudo isso, gente, porque ele queria arrumar uma desculpa. Vocês entendem? Ele queria arrumar uma desculpa, ele queria arrumar um pretexto, ele queria arrumar várias desculpas. Então ele simplesmente ele fazia isso. E nessa época os dois meninos dele estavam doentes, né? E a minha neta também. Só que ele ria da cara da minha neta. Ele ria da cara da minha neta. Agora os filhos dele, ele me acordava de madrugada para vir aqui cuidar dos filhos dele. E eu aqui dormia nos pés aqui da cama, e eu os três dormindo ali em cima, e eu dormia nos pés da cama. E daí ele queria que fosse certo, que fosse certo. Então tudo que os filhos dele fazia estava certo. Agora, a minha neta, ele ria da cara da minha neta, ele e a minha neta vomitava, gente, quem cuidava da minha neta era eu, ele nunca se preocupou, nunca se preocupou, né? Aí eu que dava os remédios, eu que cuidava dela, tudo, ele nunca se preocupou com nada. Muito pelo contrário, ele ria da cara da minha neta, ele tirava sarro dela, falava que ela estava horrorosa, isso, aquilo, outro. Aí, quando os filhos dele ficaram doentes, aí inverteu as coisas, sabe? Aí inverteu as coisas. Aí ele pedia para minha de 12 anos dar remédio, ele ligava enquanto que ele saía para comer as clientes dele, né? Que ele fazia Uber aqui com a UP, né? Então, Caope branca que ele tinha aqui. E ele pegava e pedia para minha neta de 12 anos dar remédio para os filhos dele, né? Então, promete coisas e não cumpre. Então, gente, eu vou deixar aqui esse safado. Ele tem uma picape Corsa rebaixada azul, né? Ele trabalha como. Ele tem um canal no YouTube, ele é um influencer. E ele, gente, ele trabalha como Uber, ele tem uma Up preta agora. Ele tem uma Up preta, esse safado, né? Eu tô falando tudo isso, gente, porque vocês olham lá, vocês colocam lá na barra de pesquisa, arranquei o para-choque muito rápido. É esse lixo. E vocês querem outro? Vocês colocam lá, se o Vini Júnior deu uma dessa, quem sou eu? Eu vou colocar na descrição do vídeo. Aí vocês procuram lá que vocês vão saber quem é esse safado sem vergonha, né? E essa lanterna que ele tá na cabeça, gente, essa calça branca que ele tá no vídeo, fui eu que dei também. Eu que dei. Que simplesmente a mãe dele fala que eu fui uma merda. Que eu fui uma merda, que eu não prestei, né? Que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? A mãe dele fala que eu não presto. Eu não presto. Eu não sei qual que é a vibe dela. Porque ela me desbloqueou, ela me bloqueou, aí foi lá, me bloqueou de novo e agora tá desbloqueado. Eu não sei qual que é a vibe dela, né? Então, gente, tá aí. E a mãe dele, gente, concorda com tudo que esse safado faz. Concorda com tudo, né? Concorda com tudo. Continua colocando lá no status dela negócio de igreja, né? Ai, porque vai pagar, porque isso, gente, eu não vou pagar nada, não vou pagar um terço, sabe por quê? Porque eu nunca fiz o mal desse lixo, eu nunca fiz o mal dele, nunca quis o mal desse lixo, né? Mas aqui se faz o que se paga, esse lixo vai pagar, vai. Eu já fiz um outro procedimento aqui, esse homem vai estar mais sujo do que pau
pau verde aqui na cidade. Se ele aparecer aqui, se ele fizer alguma coisa errada, ele vai pra cadeia, né? E eu não vou tirar nada, gente, nada. Eu vou fazer questão de deixar tudo lá, de deixar tudo lá. E eu fiz mais um. E esse vai pra conta dele também. Não foi lá, não foi lá, não registrou uma, como é que fala? Uma medida protetiva contra mim, se eu não quero nem chegar perto, quem foi que invadiu minha propriedade, quem foi que levou minhas coisas, roubou minhas coisas dentro da minha casa, foi você, querido, não fui eu. Quem usou da bondade dos outros, quem usou as pessoas foi você, não foi eu, né? Então, eu tenho até pena dessa moça que tá com ele, porque, gente, olha, esse homem não presta. Eu vou colocar na descrição do vídeo, gente, tudo os negócios dele lá, só se vocês colocarem na barrinha de pesquisa lá e vocês vão achar esse safado, tá bom? Mora assim em Londrina, tem uma picape Corsa azul rebaixada, ele é um influencer, ele trabalha como Uber, um baita Uber safado, né? Que nas horas vagas, enquanto os filhos estavam aqui, né, aos cuidados da minha neta de 12 anos, ele estava comendo o cliente dele, né? Então, gente, fica aí, né? Fica a dica aí. Valeu, gente. Tchau, uma boa tarde para todos.